paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam em vossos corações. Meu nome é Ana Paula Lopes e hoje eu vim falar um pouco sobre Maria. Eu tinha preparado um vídeo totalmente diferente, assim, eu ia fazer um vídeo mais formativo, falando sobre a autoridade de Maria sobre a igreja, mas eu senti que era para mim fazer um vídeo falando sobre Maria na minha vida, e é isso que eu vim fazer hoje. Bom, Maria na minha vida acontece mesmo antes de eu nascer, mesmo antes da minha mãe dar luz a mim. Mas eu só fui me dar conta disso anos depois. Apesar de eu sempre ter uma devoção a ela, eu sempre fui devota de Nossa Senhora. Como eu falei no vídeo passado, eu era católica, mas eu não ia na igreja, eu não ia na missa, eu não tinha feito a primeira comunhão, não tinha feito a crisma. E o exemplo de fé que eu sempre tive era minha avó. Ela sempre estava rezando, sempre estava com uma fé inabalável, era o exemplo de fé que eu tinha. Eu lembro que quando eu era pequena, eu dormia com a minha mãe. E quando a minha mãe demorava a chegar, eu ia na cama dos meus avós e dormia lá. E eu escutava a minha avó sussurrando o terço de noite, porque elas sempre rezavam antes de dormir. E aquilo me dava muita paz, aquilo me dava muita confiança, conforto. E era muito bom. Me dava a mesma paz e o mesmo conforto que eu sinto quando eu rezo o terço hoje. Meu avô faleceu em 2003, a minha avó faleceu em 2007. E um pouco antes dela falecer, um dia antes dela falecer, ela já não conversava, já não andava. A minha mãe guerreira cuidou dela até o fim. Bom, minha avó dormia com a minha mãe num quarto e eu dormia em outro separado. A minha mãe estava dormindo e eu fui apagar a luz para mim ir pro quarto para mim dormir. Aí eu vi eu olhei para minha avó e ela estava olhando para mim de um jeito que eu não posso explicar, assim. Eu via um brilho nos olhos dela que eu não conseguia entender aquele brilho. E parece que ela queria me dizer alguma coisa. E eu fiquei olhando para ela por mais ou menos uns 10 minutos ali, fixando o olho nela e ela prendendo os olhos em mim. E até que eu peguei o meu colchão lá no outro quarto, coloquei do lado dela e eu dormi com ela olhando pra mim. No outro dia ela faleceu. Eu nunca esqueci dessa noite, porque é uma noite que me marcou muito. Eu queria saber o que a minha avó queria falar pra mim. Em 2010, eu tive meu encontro pessoal com Deus, através do livro Ágape. E depois disso, eu tive vários sinais de que Nossa Senhora estava do meu lado. Sempre que alguém rezava por mim, falava que Nossa Senhora estava comigo, várias coisas. Eu tinha uma imagem na sala da minha casa e ela me confortava muito. Eu sempre via uma expressão de piedade, assim, nos olhos dela. E sempre me confortava muito. Eu acho que foi em 2012, 2011, eu não lembro exatamente que ano. Eu achei um papelzinho que tinha vários rabiscados. Era um papelzinho da Associação de Nossa Senhora de Fátima. E tinha escrito lá assim, ó: Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E tinha também: no fim, o meu imaculado coração triunfará. Esse papel tinha uma pergunta. E perguntava se você queria fazer parte daquela devoção. Eu tinha assinalado que sim. E tinha um lugar para preencher o nome. Eu tinha colocado as letras que eu tinha aprendido naquele dia. Eram as sílabas, eu estava aprendendo as sílabas. Mas o que mais me surpreendeu foi quando eu virei o papel. Eu virei o papel e vi uns desenhos assim meio que mal feitos, meio sem jeito, assim, sabe? E eu vi o nome da minha avó. O nome da minha avó completo, né? Aí eu peguei e lembrei que a minha avó tinha pegado esse papel nesse dia. E aquilo fez com que
crescesse em mim o desejo de ser consagrada a Nossa Senhora. Fez com que eu compreendesse o que minha avó queria pedir pra mim naquela noite. Fez com que encaixasse tudo, assim, sabe? Porque aquilo ali era a assinatura da minha avó em um papel que significava muito pra mim. Era tão simples, mas significava muito pra mim. Mesmo assim, por muitos motivos eu não ia me consagrar, porque eu sou inconstante na fé, porque eu tenho depressão e quando eu caio, às vezes eu caio feio, mas esse papelzinho fez com que eu tivesse certeza que por mais que eu não fosse digna, eu tinha essa missão de me consagrar a Nossa Senhora. E Nossa Senhora continua sempre me falando que está ao meu lado. Ela me ajuda diante das minhas dificuldades. Eu tenho certeza que eu fiz o certo me consagrando a ela, porque não tem nada a perder. Ela é a nossa mãe humilde, cheia de graça, que reza por nós, intercede por nós. E é isso. Tem seu like, se inscreva no canal e salve Maria Imaculada!